Olá, queridos! Aqui quem vos fala é o pastor Jefferson Ferreira. Nós estamos na nossa sede da Assembleia de Deus, Catedral da Fé, uma igreja por você. Estamos aqui iniciando o nosso Ensinando para Transformar Vidas. E nós estamos falando hoje, melhor dizendo, essa semana, nós estamos em uma jornada bíblica. Nós estamos falando de um tema muito importante para os dias atuais: o Senhor Jesus e a pandemia. Queridos, nós vamos falar essa semana toda nesse tema e vamos estar trazendo a vocês grandes revelações da palavra de Deus, embasado no livro de Amós. Já aproveitando, quero que você abra as suas Bíblias no livro de Amós, no capítulo 1, e depois nós vamos ler o capítulo 2, alguns versículos. Mas vejam bem, antes, eu quero cumprimentar a todos que estão em suas casas, aonde quer que você estiver neste momento. Eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós vamos iniciar aqui o Ensinando para Transformar Vidas. Vamos fazer a transmissão aqui, é a segunda parte. Ontem nós falamos de um assunto muito importante dentro desse texto, e hoje nós vamos falar também. E posteriormente nós vamos terminar, e às 18h30 nós teremos o grande culto de louvor e adoração ao Senhor, que é também o culto da palavra. Amém? Deus abençoe a sua vida, que bom estar conosco aqui, e também é uma alegria poder entrar em sua casa e poder falar do amor de Deus para o seu coração. Queridos, além disso, eu quero ler com vocês e lembrá-los que a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. Por trás de uma Bíblia surrada, há sempre uma vida estruturada. Amém? Abram as suas Bíblias, então, em Amós, capítulo 1, e no verso 1 em diante, e vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2 e o 3 também. E depois nós vamos ler o capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Diz assim: a palavra de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto, e disse: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, dará a sua voz às nações, a habitações dos pastores, haverá pranto e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Galeade com trilhos de ferro. Ainda em Amós, capítulo 2 e verso 1 diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos de rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isto, porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina, e tirarei o juízo do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Verso 4 diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar
por sua própria mentira, após as quais andaram os seus pais. Amém? Vamos orar e vamos colocar diante de Deus a nossa vida neste momento e vamos pedir que o Senhor Deus venha falar aos nossos corações. Amém, queridos? Senhor, muito obrigado, esta aqui é a Tua palavra e nós somos os Teus servos. Te peço, Pai, que o Senhor ponha sobre nós a Tua graça, fortaleça, ó Deus, o nosso coração, ponha sobre a nossa vida o Teu poder e a Tua palavra, cubra-nos com Teu sangue, dê-nos agilidade de pensamento. As pessoas que estão agora nos ouvindo, meu Deus, que eles sejam poderosamente abençoados por Ti, em nome de Jesus, pelo poder e a autoridade no Teu sangue, Senhor. Nós te pedimos, Pai. Amém, amém e amém. Queridos, observe aqui o juízo de Deus sobre as nações. Para que nós possamos entender, Amós, ele denunciou o pecado de 6 nações gentílicas. Antes dele pronunciar o julgamento a Judá e Israel, embora Deus tenha dado à nação as suas leis, na verdade elas tinham a lei interior da consciência. Romanos capítulos 2 e verso 12 a 16. Então, mediante essa lei aqui, elas foram julgadas. O pecado, na verdade, de Judá e de Israel foi o pecado mais grave, pois pecaram, na verdade, contra a luz interior e da consciência, e pecaram contra a lei de Deus. No capítulo 2, o verso 4, e no capítulo 2, verso 9 e 43, a guisa de introdução aqui, nós destacamos alguns pontos relevantes para o entendimento do assunto. Em primeiro lugar aqui, Amós anuncia que em todos os casos o julgamento de Deus vem e o juízo é enviado a essas nações que não procede de Satanás, e nem muitamente uma ira iracunda de leis naturais, mas na verdade são sentenças prorrogadas pelo próprio Deus. Capítulo 1 e verso 4 e 7 ao 10 e ao 12. Queridos, ele na verdade cria o mal. Isaías 45, verso 7. O mal de eventos calamitosos contra, na verdade, os que agem com a lei da consciência, bem como os que violam a sua lei. Em segundo lugar também, Amós anuncia que em todos os casos, o pecado selecionado aqui para o julgamento é aquele cometido contra o povo de Deus. Em 5 casos dos 6, o pecado, na verdade, foi cometido diretamente contra Israel. E o 6º foi cometido contra os seus aliados. Verso capítulo 6. Deus, na verdade, aqui mostra que ele tem zelo pelo seu povo. Israel foi resgatado por Deus para ser a sua propriedade particular. É isso que nós aprendemos. Quem toca no seu povo vai tocar nas meninas dos olhos de Deus. Queridos, quem persegue a igreja de Jesus é a mesma que persegue ao Senhor. Em Atos 9, verso 4. Aqui em terceiro lugar, Amós vai denunciar o juízo de Deus. Amós aqui, ele inicia a sua profecia denunciando as nações gentílicas, inimigas e históricas de Israel. Possivelmente, meus amigos, o profeta, na verdade, tenha ganhado os aplausos dos israelitas. Na verdade, eles concordavam que essas nações, elas mereciam receber a justa retribuição de Deus pelos seus graves pecados. Antes, na verdade, de aplaudirmos a justa retribuição divina
dirigida aos impulso, nós devamos também examinar a nós mesmos, pois o juízo começa pela casa do nosso Deus e conhecimento de Deus. Longe de nos isentarmos do julgamento, querido, isso nos responsabiliza muito mais. Em quarto lugar aqui, Amós anuncia o juízo de Deus às nações pagãs. Então depois aquelas que tinham parênteses com Israel, queridos, aquelas 3 primeiras nações sobre o julgamento eram completamente pagãs e totalmente estranha às alianças da promessa. Mas as outras 3 tinham certa ligação com Israel. Os edomitas, por exemplo, eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Os amonitas e os moabitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Amós revela a sabedoria em sua abordagem, em sua pedagogia. Ele atrai a atenção de Israel. Amós está fechando aqui o cerco e está encurralando os israelitas antes de tocar a trombeta para Israel. Em quinto lugar aqui, Amós anuncia o juízo de Deus pela transgressão da luz interior e depois pela transgressão da verdade revelada. Deus então julga as nações e não apenas o povo da aliança. Todos os povos estão debaixo do julgamento do Deus Todo-Poderoso. É bem verdade que ele reina sobre todas as nações e todas elas terão que comparecer diante e perante o juízo da graça de Deus. Adom, Moabe, todo Tiro será julgado pelos seus pecados. Enquanto Judá e Israel serão punidos pelos pecados cometidos contra a bondade do nosso Deus e pela violação da sua santa lei. Querido, J.A. Motier afirma que nenhum indivíduo pode se escapar de sua obrigação de ser humano. E mesmo aqueles que nunca receberam os preceitos divinos de Deus, falado ou escrito ainda, assim também trazem marcas suficientemente fortes do seu Criador para não ficar totalmente sem orientação moral. Ainda além disso, há uma voz que fala dentro dele. Amós aqui representa a nação vizinha de Israel sobre o julgamento. Elas ficaram sem revelação especial, mas na verdade não sem responsabilidade moral. Elas ficaram sem conhecimento direto de Deus, mas não sem responsabilidade para com o nosso Deus. Elas, na verdade, ficaram sendo como escrita sobre tábua de pedra, mas não sendo escrita na consciência. Capítulo 44. Warren Wiersbe diz que se Deus julga o povo perdido por seus pecados, o que ele fará com aqueles que proclamam o conhecimento e têm o privilégio e traz a responsabilidade? Queridos, Lucas 12:48 diz isso. E onde a responsabilidade deve existir? Prestação de contas. O povo de Israel e de Judá aqui, na verdade, quando ouviu Amós condenando os seus vizinhos, mas depois ele volta a sua trombeta contra o povo escolhido de Deus e condenou por seus pecados o que eles não aceitaram. Aleluia! Em sexto lugar, Amós denuncia que o cálice da ira de Deus pode transbordar e depois o juízo será inevitável. A expressão aqui por 3 transgressões, por 4, não retirarei o castigo, repetidamente 8 vezes como estupim. Então isso revela
dissonantemente, que o pecado chega a ponto de transbordar o cálice da ira de Deus. E depois, queridos, do juízo, o juízo então é inevitável. Nessa mesma linha de pensamento aqui, Charles Feinberg diz que a referenda expressão significa que a medida da iniquidade está cheia e a ira deve cair sobre os homens. O castigo, na verdade, não pode ser assustado. É inevitável. É irrevogável. Aleluia. O julgamento também vem como um resultado da perseverança no pecado. O pecado persistente desemboca a culpa cumulativa. Deus adverte a tendência para o pecado. Ele, na verdade, reprova primeiro o pecado. E depois ele vai tocar a trombeta. E aí ameaça solenemente depois o pecado. No terceiro, ele vai erguer suas mãos para condenar. Mas no quarto pecado, ele derrama o seu juízo. Aleluias! Thomas McComiskey diz que, por sua vez, diz que essa citação, expressão comum na literatura semita, é como, na verdade, entender o mundo antigo e o Deus que existe até os dias de hoje. Aleluia! Queridos, vejam bem ainda, nós precisamos aprender que não deve ser sempre tomada literalmente. Algumas vezes ela denota um número indefinido, como aqui, não é? A palavra está descrevendo. John Moutier, comentando sobre o pecado também culminante dessas nações vizinhas de Israel, ele destaca que as transgressões que fez o cálice da ira de Deus transbordar não foi um pecado em relação a Deus, mas ao próximo. Foi a crueldade, na verdade. O comércio impiedoso de escravo, aleluias, capítulos 1, verso 6, o rompimento de promessa, capítulo 1, verso 9, o ódio persistente, capítulo 1, verso 11, e finalmente, há atrocidades revoltantes contra os desamparados, capítulo 1, verso 12, e capítulo 2, verso 1, aleluias. Essas 6 nações são colocadas sobre um peso terrível. No caso das primeiras, capítulo 1, verso 3 a 8, a prática também de uma crueldade, onde são violados os preceitos gerais da vida de ser humanos para com ser humano. O próximo usa a palavra irmãos, capítulo 1, verso 9 ao 11. Querido, mostrando aqui a queda de responsabilidade particulares na vida, de irmão para irmão, a parte, então, final, vê que a agressão de pessoas desamparadas, capítulo 1, verso 3, capítulo 2, verso 1, também as mulheres grávidas e os mortos, o pecado cometido por todas essas nações é exatamente o pecado do egocentrismo. Assim, então, Amós, ele denuncia a queda dos princípios básicos da conduta humana. Em 7º lugar, então, Amós anuncia que o pecado sempre desemboca em grandes tragédias. A conexão contra o pecado humano é o sofrimento humano, e isso é inevitável. Eles vêm juntos, eles moram juntos e eles morrerão juntos. O pecado gera morte. Romanos capítulo 5, verso 12. E Jó 4, verso 8, do verso 7 e verso 8. O pecado também é maligníssimo. Ele é o maior de todos os males para a humanidade. Ele nos separa do nosso Deus e do tempo da eternidade. Se o salário é a morte,
a sua recompensa é o fracasso e o seu destino é exatamente o inferno. O pecado, na verdade, é uma fraude. Ele promete prazeres e paga com desgosto. O pecado também é um meigo engano, porque parece inofensivo, mas atrai, infelizmente, a justa ira de Deus. Querido, todas essas nações que pecaram contra o nosso Deus e contra o próximo, sofrerão a justa penalidade dos seus pecados. Depois, Amós aqui também anuncia que em todos os casos, o esteio da culpa implica o terrível poder do julgamento. O julgamento é infligido pelo fogo. É o mais destrutivo dos elementos. Na linguagem, então, figurativa aqui, o fogo é o principal agente de destruição. Aleluias. Isaías 4, verso 4, 9, 5 e verso 6. Na verdade, na língua profética também, o fogo simboliza o agente que destrói a besta. O falso profeta também, e todos os ímpios, como diz em Daniel 7, verso 11, e Apocalipse 19 e verso 20. Capítulo 20 de Apocalipse, verso 15. Para os impenitentes, vejam bem, o fogo será sempre um elemento destruidor e não purificador. Queridos, Heren Eta Mer, comentando sobre o justo juízo de Deus, ele disse contra as nações, ele afirma, as nações do mundo todo, por mais poderosa que seja, não pode suportar os juízos do nosso Deus. Ele estabelece, na verdade, reino e os derruba. O grande poder dos faraós foi reduzido a nada. Quem se lembra disso? Napoleão, por exemplo, pensou que poderia dominar o mundo todo, mas infelizmente morreu na ilha de Santa Helena. Kaiser pensou que poderia agir independentemente de Deus e logo foi derrubado. Na Segunda Guerra Mundial, houve governantes que pensaram que poderia eliminar o povo escolhido de Deus e firmar-se como governante da terra. Mas o que tentam impedir os planos finais do nosso Deus sempre serão derrubados. Oh, aleluias! O juízo de Deus sobre a humanidade e sobre os governos, ou aqueles que tentam interceptar e impedir o propósito, Deus Todo-Poderoso, vai sempre entrar em colapso. Então eu lhe convido nessa tarde a entender que toda essa pandemia, que todo esse problema, tem pessoas sim, sendo levantadas para serem aproveitadoras e tentando, de alguma maneira, criar situações para minar e interceptar o progresso e o propósito de Deus para as nossas vidas e para a nossa nação. Mas Deus está no seu santo templo, Ele está no trono e de lá ninguém pode arrancá-lo. Quantos podem glorificá-lo e exaltar o nome do Senhor? Além disso, meus queridos, observe bem. Aleluias. Amós disse que Deus não faz coisa alguma sem revelar aos seus planos, aos seus servos e aos profetas. Amós capítulo 3 e verso 7. Nós tivemos muitos profetas dizendo os quais era esse segredo. Na verdade, varia dos pragmatistas de fatos ou os governos que não se entrosam. Raramente, devidamente para uma pandemia, ninguém se preparou. Aos moralistas completamente diferente. É tudo o que o mundo precisa se arrepender dos seus pecados.
Na verdade, muitos enfatizam situações secundárias e dos problemas que está na crise ecológica. Às vezes nós temos a impressão que o coronavírus fornece às pessoas um megafone com o qual poderão dizer, de modo ainda mais acentuado, aquilo que desde o início desejavam dizer. Isso, na verdade, não significa, queridos, que não há lições de importância e bastante óbvia a ser aprendida com todo esse problema. No dia que eu estava pensando nesse momento, eu vi uma matéria de um estudante de medicina trabalhando como voluntário lá em um hospital em Nova York. Na verdade, ele estava horrorizado com a forma como a doença havia se espalhado desenfreadamente entre aqueles que, incapaz de obter seguro, já se encontra em mais condições devido a outras doenças. E, portanto, queridos, provavelmente não apenas contraíram a Covid-19, mas também a transmitem. Trata-se também de uma análise factual e pés no chão do que está acontecendo no globo terrestre. Na verdade, não conveniente um salto moralista, pois os problemas que estão acontecendo é por causa de alguns direitos exigidos por muitas outras pessoas. Na verdade, contra isso, existe também, sem dúvida, algumas questões mais amplas de geopolítica. Porque, na verdade, a China tentou abafar relatório da Organização Mundial da Saúde? Porque também a transmissão se deu tão cedo no Irã? Que efeito, na verdade, teve na Grã-Bretanha o teste das políticas de saúde? Ações, queridos, têm consequência. O mesmo também se dá em nações. Deus está nisto. Ou são apenas as lições que alguns cristãos estão expressando, e muitos podem deduzir. Também nas escrituras judaicas, o maior desastre de todo foi o exílio para a Babilônia. Queridos, os grandes profetas interpretaram o acontecimento em termos de punição em larga escala pelo pecado de Israel. Isso, na verdade, remonta às promessas e à advertência da aliança, bênçãos e maldições. Em Deuteronômio, um livro como Jeremias e Ezequiel evidencia de modo alarmante, mente claro, que Israel havia praticado o que Deuteronômio havia advertido que não deveria. Em particular, adorado ídolo, pagãos e desenvolvido um comportamento que a acompanhadora e a nação pagã, como consequência de tudo que eles fizeram, então, Deus fez o que prometera. O livro chamado de Lamentações, um dos poemas extenso mais emocionante já escrito, descreve uma cidade da qual as pessoas desapareceram. A imagem me lembra agora que todas as vezes que eu ando pelas ruas vazias hoje, normalmente lugares cheias de pessoas, e eu vejo também do mesmo jeito as crianças inocentes clamando por comida, tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca. Ele profetiza, as crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Lamentações 4, verso 4 e capítulo 2 e verso 12. Queridos, a recordação de tradições antigas da fé do povo apenas acentua problemas. Olha o que diz o texto: Tu, Senhor, reina para sempre, o teu trono permanece de geração a geração. Por que motivo te esqueceria de nós?
Por que haveria de dizer, e por quê? E por tanto tempo te separaste de nós? Restauramos para ti, Senhor. Restaura para ti, para que voltemos. Renova os nossos dias, como os dias de antigamente, a não ser que já não tenhamos rejeitado completamente, a sua ira contra nós não tenha limite. Lamentações, capítulo 5 e verso 19 e ao 22. Queridos, as grandes orações por restaurações em outras passagens são explícitas o bastante. Aqui nós estamos no exílio porque pecamos. Agora então, queridos, nós voltamos ao Senhor, ele disse, e pedimos perdão. Daniel capítulo 9, talvez seja mais claro. Ele diz, o Senhor, nosso Deus, é misericórdia e perdoador. Apesar de sermos rebeldes, não te temos ouvido. Senhor, ó Senhor nosso Deus, nem obedecemos a leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Daniel capítulo 9 e verso 10. O capítulo todo aqui é importante. E se é assim, na verdade, que funciona em larga escala, ou ao menos como funcionou no exílio babilônico, observe bem, uma escala pessoal e menor, então, queridos, às vezes parece ser a mesma coisa. O livro de Primeiras Reis registra um momento terrível, quando uma viúva, ela perdendo o seu único filho, presume que a causa do seu próprio pecado, como se tenha permitido um profeta Elias morar sobre o seu teto. A mulher, então, ela pensa que talvez tiver de alguma forma desencadeado a morte do seu próprio filho como uma punição. Primeiros Reis 17, verso 18. Elias, então aqui, ressuscitando o menino, ele coloca essa sugestão em devido lugar. Queridos, todavia que o rumor persiste, segundo o qual a má sorte e o mau comportamento estão sempre ligados a uma cadeia casual direta, o primeiro Salmos nos informa que pessoas boas florescerão, enquanto as más terão tristes fins. Salmos 37 também nos diz que, de certa forma, isso corresponde a uma meditação prolongada sobre o mesmo tema. Traz o seguinte versículo: fui jovem e agora eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. Salmos 37, verso 25. Querido, aqui há uma declaração surpreendente também e alarmante. Afinal, queridos, nós vivíamos desamparados nas ruas, em nossas telas, e nós vivíamos também triste em nosso coração. Talvez devêssemos permitir o salmista o benefício da dúvida. O poeta aqui também está descrevendo tempos normais. Queridos, joga limpo e tudo vai dar certo. Envolva-se em falcatrua e talvez os problemas virão. Mas nós devemos viver em tempos normais e não vivemos. Nós estamos vivendo um momento que nunca vivemos. Então, o que dizer? Tenta explicar, então, alguém morrendo de coronavírus em um campo repleto de refugiados, que tudo isso é por causa do pecado? Em outras palavras, queridos, culpe a vítima é sempre, na verdade, uma linha popular. Infelizmente, para a nossa sanidade e a nossa visão da inspiração bíblica, existe uma perspectiva mais equilibrada. Aleluia. Tome, por exemplo, o Salmo 73. O escritor, ele sabe a linha normal. Coisas boas acontecem a pessoas boas, ao passo que coisas más acontecem aos maus.
No entanto, queridos, aqui a vida não estava funcionando desta forma. Os ímpios estão florescendo e os justos estão sendo esmagados sobre os seus pés. É somente quando o poeta, então, entra no templo do nosso Deus, dentro de uma perspectiva mais ampla e capaz de trazer cura, pode ser vislumbrado. Em seguida, então, vai para Salmos 44, que nega exatamente, especificamente, o ponto de vista como a coisa boa que trazem bem e coisas más traz o mal. O poeta, ele sabe que Deus cuidou do seu povo em épocas passadas. Agora então, porém, queridos, coisas terríveis aconteceram. Apesar de, conforme persiste, sem que os tivesse esquecido de ti, nem tivesse os traído a tua aliança. Os nossos corações, disse ele, não voltaram atrás, e nem os nossos pés se desviaram da sua vereda. Todavia, tu nos esmagastes e nos fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobristes. Se tivéssemos nos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido a nossa um outro Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto, pois Ele conhece o segredo do coração. Contudo, por amor de ti, Ele disse, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Salmos 44, verso 17 e verso 20 ao 22. Paulo aqui também cita esse texto em Romanos, lá no capítulo 8, que é uma das passagens mais importantes para o entendimento em todo esse mistério. Queridos, retornaremos a esse texto aqui em um capítulo posterior, porque nós entendemos que outros salmos também afirmam e deixa de lado, como na verdade uma espécie de acolhimento de ombros. O Salmos 89, por exemplo, é um deles. Deus fez promessas maravilhosas, deliciamo-nos em seu pleno poder por um tempo. Agora, porém, os céus estão escuros e tudo parece que deu errado e não há esperança vista. Fim dos Salmos aqui, ele diz, há uma honestidade revigorante nesse fim abrupto. O ponto mais sombrio de todo, na verdade, nós temos o Salmos 88. Queridos, certa vez, quando eu e a minha esposa, nós andávamos por alguns lugares, eu estava lendo um livro, eu vi um arqueólogo contando a história de que Jesus passou a última noite de sua crucificação, era na verdade uma masmorra, e esse arqueólogo diz que debaixo do palácio do sumo sacerdote, ali ele estava. Aquele guia arqueólogo diz que haveria necessidade de se fazer uma pausa e ler os Salmos 88. Foi muito perfeito a colocação. Ele diz, o Salmos diz, tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou como um homem que já não tem forças. Eu fui colocado junto aos mortos. Eu sou, na verdade, como os cadáveres que jazem nos túmulos. Porque, na verdade, Senhor, me rejeitas e se esconde de mim o seu rosto. Desde moço eu tenho sofrido e ando perto da morte, diz o salmista. Os temores levaram ao desespero, tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Salmos 88, verso 3 e verso 5. Aleluias. Meus queridos, esses salmos são o sopé
são sombrios e assustadores o suficiente. Todavia, nós sentimos uma montanha mais escura surgindo aqui atrás deles. Chama-se livro de Jó. Querido, sempre que alguém lhe disser que o coronavírus significa que Deus está chamando as pessoas, talvez você, ao arrependimento, pensa então em ler o livro de Jó. O ponto principal aqui do livro é justamente o oposto dessa ideia. São, na verdade, os consoladores de Jó que lhes dizem que tudo se resume ao pecado. Tenha absoluta certeza de que Deus deve estar punindo Jó por algum mal ou comportamento secreto dele. Jó é igualmente claro que, se assim, porventura, Deus está cometendo injustiça, o leitor, então, escondido desde o início, sabe que ambos estão errados, mas que os consoladores estão muito mais errados ainda do que Jó. Na verdade, com a batalha aqui bem diferente, está acontecendo. O livro sacode as algemas da nossa devoção, se implora, e isso nos lembra de que realmente há mais coisas entre o céu e a terra, querido, mais dores e perplexidade nos céus e na terra, do que, na verdade, sonha a nossa filosofia, incluindo aqui a nossa filosofia cristã. Na verdade, também, o livro de Jó não tem realmente uma resolução, ao menos uma resolução satisfatória. Há um pequeno mal feliz aqui, mas apenas parcialmente. Jó, então, gera mais filhos e filhas, e como restituição aos que havia perdido. Mas isso também torna a situação aceitável. Deus revela o seu poder e grandeza a Jó, e Jó, ele percebe que não pode competir, mas também isso torna a situação aceitável. Se fosse, na verdade, o caso, faríamos bem recorrer aos estoicos, porque tudo está predeterminado. Não há nada que você possa fazer, querido. Apenas aprenda a suportar os problemas. Eu penso que parte da ideia central do livro de Jó está precisamente a sua natureza de oferecer solução. A mensagem fora pregada e o livro inteiro escrito acerca das maneiras que a história de Jesus fornece aqui também um tipo de resolução para Jó. Talvez seja esse o caso. Jó deseja que alguém se posicione entre ele e Deus para que o seu caso seja ouvido, para que ambos os lados sejam representados. Se tão somente, querido, houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, então reclama para impor as mãos sobre nós. Capítulo 2, verso 9 ao 33. Jó aqui, ele questiona se os mortais podem tornar a viver depois da morte. Capítulo 14, verso 14, olha só. Ele anseia por uma justiça final e definitiva, uma retificação das coisas cuja abrangência vai muito mais além do que essa vida que parece proporcionar aqui no capítulo 21 e verso 23 ao 24. Querido, todas essas coisas são mencionadas, na verdade, no Novo Testamento, em conexão com que o mesmo Deus, o Deus de Israel, fez e fará pelo intermédio do nosso Cristo Jesus. Jesus aqui, então, se posiciona entre Deus e o ser humano. Ele mostrou, na verdade, o caminho através da morte para uma vida renovada. Jesus aqui retificou todas as coisas e manifestará lá no final. Entretanto, queridos, há uma ideia menos direta aqui. O livro de Jó
nos serve de lembrete permanente de que o Antigo Testamento era pelo menos 2 níveis bem diferentes. Contém, na verdade, a história de Israel, ou melhor, queridos, o Deus de Israel. Essa aqui é a história da aliança, a narrativa de como Deus, Criador, chamou o povo para ser o seu parceiro lá no resgate da humanidade, na restauração da criação. A história, então, narra como essas pessoas e elas próprias, portadores da doença que infectou toda a raça humana, quase. Eu prefiro chamar disso de idolatria e de injustiça, que mata também todos nós. E essas mesmas tiveram que atravessar as escuridões do exílio para que, de alguma forma, queridos, nova vida viesse surgir do outro lado. É bem verdade que a história como todo, vista em retrospectiva lá pelos seguidores de Jesus, tem também a sua dinâmica própria. Queridos, muitos judeus, nos dias de Jesus, eles estavam cientes da grande história do Deus de Israel. Em termos da aliança de Deuteronômio 27 a 32, que prometia bênçãos à obediência e maldições. Em última análise aqui, o exílio é a desobediência seguida lá no final. Na verdade, por uma restauração, quando Israel finalmente se arrependesse e se voltasse para o nosso Deus. A história aqui é contada, na verdade, na grande oração de Daniel, lá no capítulo 9. O poema extraordinário, contido nos capítulos 40 e 55 de Isaías também, conta a mesma história sobre a cura, o resgate, a restauração e a nova criação do nosso Deus após um tempo não apenas de julgamento, mas também de grande desespero, visto também da perspectiva de um judeu do século I. Todas essas tradições bíblicas formavam parte de todos. Então Jesus, em seus primeiros seguidores, pregaram toda a história para explicar que em sua época também estava acontecendo, paralelamente a essa história de Israel, queridos, o povo também podia ver que temos a narrativa da mais bela criação do poder sombrio, que desde o início tenta aqui então destruir a boa obra divina do nosso Deus. Então eu reivindico entender esse poder tenebroso. Como sugerir mais adiante então? Eu acho que nós não devemos tentar entender algumas coisas, simplesmente sabermos que, ao nos ver em circunstâncias tão terríveis como estamos, e em injustiças tão grosseiras e pragas horrendas, ou ao sermos acusados de coisas más, quando nós somos inocentes, sofrendo doenças, sem nenhum motivo aparente ou uma cura à vista, nesse momento, então, nós devemos lamentar, expor a nossa queixa e declarar o nosso caso e deixar diante de Deus. Afinal, lá no final do livro de Jó, Deus mesmo declara que Jó falou toda a verdade. Capítulo 42 e verso 8, Jó se apegou ao fato de que Deus é justo. Quantos crerem nisto? Mesmo que a sua própria miséria parecesse terrível, Jesus também aqui não apenas extraiu porções dessa história, ele a vivenciou, morreu sobre ela. Isso também nos leva, então, querido, à história do próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Lá no capítulo 3 de João, no verso 16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, que a glória resplandecente do Senhor seja sobre nós e que a paz poderosa do Deus Altíssimo seja sobre as nossas vidas. Quantos podem levantar as suas mãos, glorificar a Deus, sentir a presença dEle e abrir o coração e receber dEle a paz? Queridos, nós já estamos terminando, mas eu quero orar por você. Amanhã nós teremos a terceira parte dessa jornada bíblica, porque nós vamos falar até sexta-feira sobre esse tema, o Senhor Jesus e a pandemia. Quantos se sentem abençoados aí? Levante as mãos e adore ao Senhor. Eu quero orar por você, feche os seus olhos. Deus, muito obrigado. Que a bênção do Senhor seja sobre os teus filhos. Que a bondade do Senhor a cada dia possa acompanhá-los. As pessoas que estão nos acompanhando neste momento pelas redes sociais, aqueles que vão ouvir essa mensagem, ó Deus, posteriormente, eu também os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Converte o nosso coração ao teu coração, Senhor. Visita as pessoas que estão em plena necessidade de um milagre agora. Aqueles que estão vivenciando problemas terríveis, angústias, medo, depressão, aflição, tribulação, caia por terra agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, não permita que os pecados das nações caiam sobre nós e que nós possamos consertar todas as nossas arestas. Senhor, se há algo mal em nós, limpa o nosso coração, perdoa os nossos pecados. Eu abençoo a nossa igreja por completo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço que o Senhor visite as pessoas que estão hospitalizadas agora. Quem sabe alguém está me ouvindo agora no hospital. O Senhor está direcionando os anjos do Senhor para visitar essas pessoas. A tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme, o livre e o guarda. O Senhor está dando livramento. Assim como o Senhor curou no passado, o Senhor tem poder de curar ainda hoje. E eu os abençoo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos entrar em oração agora. E às 20h30 nós retornaremos para o culto ainda da palavra. E nós teremos aqui um momento de adoração maravilhoso e glorioso na presença de Deus. Você é o nosso convidado. Não percam. Deus te abençoe. Ainda hoje, às 20h30, nós teremos um grande culto. O culto da palavra. Deus te abençoe e fique em paz. E não se esqueça, você é um show. Deus os abençoe.